Bom, pessoal, então vamos à criação da máquina virtual, tá? A máquina virtual, como que eu crio? Eu tenho aqui, novo, máquina virtual. Então eu venho avançar, coloco o nome da máquina virtual, vamos colocar aqui um Windows 10, por exemplo, W10. Digo onde que eu quero armazenar a máquina. Então, por padrão, a máquina virtual, ela acaba armazenando os dados dela dentro daquele diretório padrão que a gente tem lá citado anteriormente, lá que nem eu falei aqui, ó. Vou cancelar, tá? Aqui, ó, e configuração do Hyper-V. Então, olha só, onde que está criando os discos, está dentro do user, e onde está criando as máquinas virtuais, dentro do programa data, tá? Como eu disse, não são diretórios ideais para serem criados as máquinas virtuais, né? Mas esse ambiente é um ambiente de teste, então não tem problema aqui. Um conselho que eu dou é o seguinte, tá? Quando você for criar a máquina virtual, por exemplo, uma máquina virtual, tá? Você vir aqui, ó, vamos colocar aqui, Windows 10, tá? Você vir aqui e colocar Windows 10. Por quê? Porque daí, dentro do diretório Hyper-V, ele vai criar uma pastinha chamada Windows 10 e vai colocar todos os arquivos ali dentro. Se você não colocar essa pastinha, o que acontece? Ele vai salvar no diretório anterior, ou seja, vai salvar aqui. Só que ele vai largar todos os arquivos de todas as máquinas virtuais ali dentro, o que torna bem difícil a gestão depois. Então eu prefiro colocar assim, que ele vai criar um diretório, e aí a gente chega no tipo de máquina virtual, ou seja, geração 1 ou geração 2. E aí na explicação já deixa bem claro para nós qual é a geração 1 e qual é a geração 2. A geração 1, essa geração de máquinas virtuais dá suporte a sistemas operacionais convidados de 32 e 64 bits e fornece o hardware virtual disponível em todas as versões anteriores do Hyper-V. Então são máquinas virtuais para sistemas anteriores, para sistemas legados, para sistemas que são incompatíveis com a versão do Hyper-V. Já na geração 2, que é a máquina que a gente vai criar, essa geração de máquinas virtuais dá suporte a recursos de virtualização, tá, mais novos. Tem um firmware baseado em UEFI, ou seja, já é uma inicialização UEFI, tá, e exige um sistema operacional convidado de 64 bits compatível, certo? Então, vamos nessa. Atribuição de memória. Como que funciona a atribuição de memória no Hyper-V? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Bem funcional e muito bom de ser utilizado. Obviamente, depende dos recursos do teu guest, como que vai ser a utilização disso, porque existem softwares que não propiciam, existem softwares que não propiciam a utilização de memória dinâmica. O que quer dizer a memória dinâmica? Quer dizer que eu vou determinar uma memória para essa máquina, por exemplo, 2024, tá? E marco usar memória dinâmica. O que quer dizer? Quer dizer que a máquina virtual ela vai iniciar com o mínimo de memória necessário para ela funcionar, então ela vai determinar conforme o uso da máquina, certo? Podendo chegar até um determinado limite de memória, que normalmente é a memória que você especifica aqui. Então vamos avançar. Aqui ele pergunta qual o switch virtual que eu vou conectar. Então, lembrando da história do switch, se eu desejo que essa máquina se conecte diretamente à minha LAN, eu boto em external global. Se eu desejo que essa máquina virtual só fique no switch interno e direto no servidor ali, switch interno. E se eu desejo que essa máquina não se comunique com ninguém, esteja uma máquina privada, por exemplo, um teste de um vírus, um teste de alguma coisa assim, privado, tá? Então vamos colocar external. E avanço. Pronto. Aqui ele se refere ao disco, tá? No caso, aquela hora ali que eu mostrei para vocês a parte de criação de disco, era mais para gestão de disco, para vocês entenderem o conceito. Porque normalmente você acaba criando o disco dentro da criação da máquina virtual. Então eu venho aqui, o disco já vai vir com o nome da máquina virtual, tá? E aqui ele pergunta o tamanho do meu disco, tá? Então eu digo que vai ser 1 GB, por exemplo. E aí avanço. E aqui ele vem para a parte de instalação do sistema operacional, onde eu posso instalar o sistema operacional mais tarde, eu posso instalar o sistema operacional a partir de uma ISO, ou eu posso instalar o sistema operacional em um servidor baseado em instalação em rede. É óbvio que aí você tem que ter o recurso de utilização de rede para poder, enfim, utilizar esse recurso baseado em rede. Então eu vou colocar aqui em instalar o sistema operacional mais tarde, porque eu não tenho nenhuma ISO sendo utilizada agora nesse momento aqui.
Então, avanço e concluo. Com isso, eu estou criando uma máquina virtual sem qualquer sistema operacional instalado, para que a gente possa, obviamente, entender, né? Mas depois a gente vai fazer a instalação, tá? Bom, tá aqui a máquina virtual. Algumas coisas interessantes de se ver. Primeiro, vamos aqui embaixo, aqui nesse menu aqui onde está escrito Windows 10. Tem um resumo da máquina virtual, onde você consegue entender o que é a máquina, enfim, algumas descrições que você coloque. Tem a memória, então, memória de inicialização 2024, mínima, isso aqui, e memória máxima, toda a memória da sua máquina, tá? Então, isso a gente precisa editar, tá? Rede, qual é a rede que ela está utilizando, qual é o adaptador, qual é o endereço de IP que ela pegou quando ela estiver ligada e o status. E se ela tem ou não replicação para outro servidor. Primeiro, vamos editar essa máquina, tá? Então a gente vai em configurações. Aí aqui a gente consegue adicionar um controlador SCSI, adicionar uma rede, adicionar um adaptador de fibra. Conseguimos mexer na ordem do boot, dentro da ordem de inicialização. Conseguimos olhar a parte de segurança, tá? Isso é uma parte que é importante, principalmente dentro do Windows 10, onde nós precisamos muitas vezes fazer com que o Windows 10 boot de maneira segura. Quando a gente está falando em Linux, normalmente a gente tem que desabilitar essa inicialização segura para que ele possa inicializar de maneira confiável. Memória, chegamos na memória. Então, quantidade de memória que a máquina pode usar, 2024. Memória dinâmica, aí tem a mínima e a máxima, então o melhor é você colocar aqui 2024 para que ela possa chegar a 2024. Certo? Aqui tem o buffer de memória, o tempo, vamos dizer assim, o espaço que ela vai fazer de armazenamento de memória, né? Ou seja, um percentual que deve ser reservado como buffer, né? Para poder utilizar o Hyper-V, tá? E aqui a importância de memória, ou seja, a prioridade que a memória dessa máquina vai ter sobre a prioridade das memórias das demais máquinas, tá? Processador, então tudo na virtualização é Virtual CPU, ou Virtual Memory, ou Virtual Disk. Então, tudo são virtuais. Então, eu tenho aqui a quantidade de processadores virtuais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? Quantos processadores virtuais eu puder utilizar de acordo com o meu hardware. Tá? Então, quantos processadores eu posso utilizar. Certo? Controladores de SCSI. Então, eu tenho aqui um disco rígido. Posso adicionar uma unidade de DVD. Posso adicionar uma unidade compartilhada de controlador SCSI, tá? E observem que a gente tem um disco aqui adicionado. Aqui está o caminho do disco, certo? Qual é a controladora que ele está utilizando, tá? E a porta dessa controladora, certo? E aqui o adaptador de rede, onde eu estou utilizando um switch virtual, sem VLAN e sem gerenciamento de tráfego de rede, ou seja, sem controle de banda. E aqui está as informações da máquina virtual e da maneira que ela vai ser acessível, certo? Então essa é a maneira que a máquina virtual funciona, tá? Como essa é uma máquina virtual, eu não consigo fazer muito recurso com ela, tá? Eu vou mostrar para vocês agora na minha máquina física, o Windows 10. Tem um pequeno detalhe entre o Windows 10 e o Windows Server, tá? Mas aí eu vou citando para vocês aí conforme a gente for passando, tá? Então na próxima aula a gente vai criar efetivamente uma máquina virtual dentro do Hyper-V, porém vai ser dentro da virtualização não de servidores, sim dentro de um sistema operacional Windows 10.